Prontinho. Lembrando que eu não estou gravando pelo Moodle, mas estou gravando pelo meu computador e na sequência eu já coloco para vocês, tá bem? No Moodle e o link no Moodle, mas vai estar no YouTube. Então, novamente, boa noite para vocês dois, né? Os que sempre estão aqui na quarta-feira, muito bom. Eu deixei no Moodle também a aula relativa à aula de hoje, que trata sobre vetores, mas assim, continuando no mesmo esquema que a gente estava discutindo, coloquei 2 exercícios para a gente resolver e, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, me parem, a gente vai conversando, tá bem? Que é justamente a proposta de utilizar vetores, saber quando que a gente utiliza, qual que é a utilidade, como que a gente cria, como que a gente trabalha com esse conceito de vetores, ok? Então, vamos lá. O primeiro exercício, bem simplesinho mesmo, para a gente ver esse conceito. Então, a proposta do exercício né? Deseja-se armazenar os valores das 20 notas... Deseja-se armazenar os valores das notas de 20 alunos. Então, quando a gente começa a ter que armazenar um dado que tem o mesmo formato de várias pessoas diferentes, ou não precisa nem ser relativo a pessoas, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma lista de valores e esses valores têm em comum o mesmo tipo, a gente já pode começar a pensar em vetores. Não é sempre necessário. Quando que a gente começa a identificar essa necessidade? Se os valores precisam ser armazenados para depois serem manipulados ou apresentados, se eu precisar dessa listagem de todos os valores que foram fornecidos, a gente já tem uma ideia que pode ser necessário a utilização de vetores. Tudo bem? E por que isso, né? Da onde que veio essa ideia de vetores? É justamente para a gente não ter dentro do programa várias variáveis diferentes. Se fosse nesse caso aqui, sem a utilização de vetores, a gente precisaria de 20 variáveis diferentes, cada uma para representar a nota de um aluno diferente também. E outro problema que aparece aqui é que, como a gente tem variáveis diferentes, que não estão ligadas de nenhuma forma, né, se fosse tudo separadinho, a gente não consegue também utilizar as estruturas de repetição. Eu já vou mostrar para vocês, tá bem? Então, preciso das notas de 20 alunos. E no final, o nosso programa precisa escrever, né? Primeiro, ler e armazenar essas notas e no final apresentar a listagem das notas abaixo de 6. Então, olha esse detalhe aqui. Eu não quero saber apenas quantos alunos tiveram nota abaixo de 6, mas eu quero apresentar todas as notas que estão abaixo desse valor. Nesse caso, que tem essa característica de ser abaixo de 6. Como, depois de ler, eu preciso apresentar todas as variáveis, né, todos os valores que têm essa característica, então eu preciso armazenar todos eles. Eu preciso armazenar esses 20 valores. Então, eu já sei que eu preciso de um vetor aqui. Ok? Então, além da listagem das notas abaixo de 6, para apresentar também a média dos alunos, então, vou somar as notas de todo mundo e depois dividir por 20 para calcular a média. No caso da média, eu não precisaria necessariamente de um vetor. Eu poderia ir fazendo a leitura, fazendo o acumulado, né, das notas que forem sendo fornecidas e depois só apresentar a média. Então, não é a média que define para mim a necessidade do vetor. E por fim, a listagem das notas abaixo da média. Então, percebam que esses 2 itens, o B e o C, eles estão ligados. Como que eu vou conseguir apresentar a listagem das notas abaixo da média sem antes calcular a média dos alunos? Então, a gente tem uma certa dependência aqui. Primeiro eu preciso descobrir a média, para depois listar todas as notas que daí também entram nessa característica que está ligado com o valor da média. Tudo bem? Deu para entender o que é para ser feito? Qual que é a proposta aqui do exercício? Deu sim, ficou bem claro. Maravilha. Eu só vou trocar então aqui a tela para o CodeBlocks e a gente já começa a resolver. Tá aparecendo para vocês a tela do CodeBlocks? Tá sim. Maravilha. Olha só, já tem a estrutura básica aqui do programa em C, né? Mais uma vez, por que eu não fiz adição de outras bibliotecas aqui? Como a gente vai fazer operações de soma e divisão, então são cálculos simples, a gente não está fazendo utilização de strings ainda,
mas a gente vai precisar do printf scanf. Então, por enquanto, só essa biblioteca, né, onde está definido o printf scanf. E a estrutura padrão aqui da minha função, tá faltando só o return 0, para a gente começar. Então, olha só. Se eu não tivesse, eu não sei como é que utiliza vetores. Uma primeira proposta de solução desse exercício poderia ser eu criar aqui um float, eu vou chamar de nota do aluno 1, nota do aluno 2, nota do aluno 3, tal, até a nota do aluno 20. Tudo bem? Quando a gente tem essa repetição de variáveis, que se a gente for analisar assim, abstrair, estão relacionadas sempre à nota, com a diferença de que é a nota de uma pessoa, de um aluno diferente. Nesse caso, já tem assim, uma certa noção que eu consigo englobar todas essas variáveis em uma só. E qual seria, então, o formato que a gente utiliza para criar essas 20 notas, cada um relativa a um aluno diferente, mas fazendo a declaração em uma única... Esse única variável é um pouco complicado, porque na memória, se eu fizer a criação do meu vetor com 20 posições ou a criação de 20 variáveis do tipo float, na verdade a representação na memória é quase igual. Porque nessa primeira declaração eu tenho 20 espaços, cada um podendo representar um valor real. No caso do vetor, eu continuo tendo 20 posições diferentes, que são os índices, ou seja, eu tenho 20 espaços de memória reservados para, em cada um, armazenar também o valor real. Qual é a diferença? Aqui, esse 1, 2, 3 faz parte do nome da variável. No caso do vetor, a gente indica e consegue variar o índice dela. Tudo bem até aqui? Tudo sim. Maravilha. E daí o que a gente precisa então perceber, né? Então, primeira coisa, ao invés de eu criar 20 variáveis diferentes, não, a gente vai optar pela criação de um único vetor, e nesse único vetor a gente consegue armazenar 20 valores diferentes. Então, ainda cumpre o nosso requisito, né, de armazenar variáveis diferentes, valores diferentes. O que eu preciso tirar dessa declaração de informação? Primeira coisa, sempre que nós utilizarmos vetores, a primeira posição, ela tem índice 0. Então, a posição é a primeira, mas o índice é 0. Isso é uma padronização. Ou seja, se eu quiser colocar um valor na primeira posição ou buscar o valor da primeira posição, eu sei que vai estar no vetor que tem o nome nota e eu preciso indicar qual é a posição. Aí vem entre colchetes, que é a posição 0. É a posição de índice 0, né? É a primeira posição. A primeira posição está associada com o índice 0, então seria esse o formato para colocar um valor, se fosse para eu colocar, por exemplo, a nota 9, aqui igual a 9. Ou se eu quisesse apresentar num printf, pegaria um nota no índice 0. A partir da primeira posição, que tem o índice 0, então a gente começa a variar. Qual que é a próxima? É o próximo inteiro. Então, se eu tenho a segunda posição, eu sei que o índice vai ser o próximo, que é mais 1. Ou seja, 0 mais 1 vai dar 1. E se eu for, então, acessar essa posição, seria a nota 1. Então, percebam que é sempre o nome da variável como um todo, que é nota. E entre colchetes, a gente especifica a posição. Tudo bem? E se, nesse caso específico, que eu tenho 20 posições, o índice da primeira é 0, se a gente for andando até a 20ª posição, e se o índice da primeira é 0, eu sei que aqui o índice vai ser 19. E se eu for acessar, então, essa posição, seria a nota na posição 19. Tudo bem? De uma forma geral, eu posso declarar vetores de quaisquer tipos. Poderia ser um inteiro, poderia ser um char. Vou deixar até como char aqui. Por exemplo, se eu criar aqui um char, um vetor chamado letra, que é do tipo caractere, ou seja, cada uma das posições recebe um caractere diferente, e tivesse, por exemplo, 10 posições. Eu sei que os índices desse vetor variam de 0, é sempre 0,
e a última vai ser 9. Por quê? Se a gente contar, né, a posição 0 conta uma posição, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando eu chego no índice 9, completaram as 10 posições. Ok? Tranquilo até aqui? Ok. Maravilha. Então, maravilha. Entendendo isso, o que a gente vai fazer então? Eu criei o vetor com as 20 posições, só que essas 20 posições estão vazias. Na verdade, estão com lixo de memória, né? Mas não tem nenhum dado que eu realmente tenha colocado naquela posição que eu possa fazer alguma manipulação. O primeiro passo, então, que eu preciso é preencher o vetor. Vetor. Em cada uma das posições. Para tanto, olha só, se a gente fosse fazer de uma forma mais manual, eu poderia colocar aqui um printf pedindo, olha, digite a nota do aluno 1. E na sequência, como eu estou pegando do primeiro aluno, vai ser colocado na primeira posição, e a primeira posição tem o índice 0. Vou ler o float, a leitura praticamente igual, né, porcento F. Vou colocar no local específico de memória, preciso do E comercial. E em qual posição específica? É na posição que está indicada como um todo como nota, só que eu preciso colocar em uma posição exata. Como é a primeira, eu sei que é a posição 0, de índice 0. Na sequência, eu poderia fazer a mesma operação como um printf, digite a nota do aluno 2. E um scanf também aqui de novo, continua sendo um real, então por isso porcento F. E agora eu vou colocar em outra posição do vetor, que é do vetor como um todo nota, só que agora na segunda posição que tem o índice 1. Tudo bem? E poderia continuar nesse processo para os 20 alunos, fazendo aqui agora do aluno 3, que seria no índice 2, depois no aluno 4, que seria no índice 3, e assim por diante, até chegar no meu aluno, no 20º aluno, que teria o índice 19. Até aqui, de enxergar essa organização do espaço de memória, do que ele está chamando, porque todos os espaços consecutivos, né, do índice 0 até o índice 19, tudo tem um nome de nota. Só que essa nota tem posições específicas, pode ser a primeira, pode ser a segunda, a terceira até a 20ª. E como que eu indico se é a primeira, a segunda ou a última? É justamente por esse índice que vem dentro dos colchetes. Ok? Até aqui? Ok. Maravilha. Então, olha só. Vamos analisar isso daqui um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui. Vocês estão percebendo que tem um padrão aqui? Quando é o aluno 1, o índice é 0. Quando é o aluno 2, o índice é 1. Então, é sempre do primeiro... a posição do aluno, né, em número absoluto ali, eu posso tirar uma unidade e vai dar o índice onde vai ser colocado. Tem um padrão, é sempre o aluno vai de 1 até 20 e o índice da posição onde vai ser colocado vai de 0 até 19. Maravilha. É importante a gente perceber esses detalhezinhos, porque às vezes a gente faz de uma forma tão automática, achando que sempre vai ser desse jeito, mas não é. Tem uma relação ali numérica, né, dos dados. Ao invés de a gente colocar, percebam que a gente usou, olha, utilizaria, né, 40 linhas para fazer, para pedir do aluno 1, do aluno 2, até o 20º aluno. Mas não preciso fazer isso. Eu posso traduzir todo esse código, e na verdade vai dar umas 4 linhas de código. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou fazer um contador, que eu vou até criar ele aqui, vou chamar ele de I, meu int I. Esse meu int I, ele vai representar para mim o índice o índice da posição onde eu vou colocar aquele valor. Ou seja, o meu índice I vai variar de 0, depois vai para 1, para 2, para 3, até 19. Ou seja, eu posso descrever ele de uma forma diferente. Ele começa em 0, ele continua sendo válido até chegar em 19, inclusive 19, e ele, a cada passo ele vai aumentando em uma unidade. Ou seja, ele começa em 0, depois vai para 1, depois vai para 2, para 3, até chegar em 19. Quando ele passar de 19, ele para de ser válido.
E é justamente isso que a gente descreve no for. Então, eu tenho um for de um valor i que começa em 0, que é o primeiro valor válido. Ele continua sendo válido enquanto ele for menor do que 20. Aí aqui eu posso deixar i menor do que 20 ou ainda i menor ou igual a 19. Vai dar na mesma. E para cada novo passo que for executado, o meu i vai ser atualizado para mais uma unidade. Aí também tem duas formas de escrever. Eu posso colocar o i mais, ou ainda i igual a i mais 1. É a mesma coisa. É uma tradução, né? Um formato mais enxuto e outro que deixa explícito o que está acontecendo. Tudo bem? E aqui dentro do for, a gente vai definir para cada valor de i que começa em 0 e vai até 19, de 1 em 1, o que acontece em cada passo? O que acontece em cada passo é justamente isso daqui. Vou colocar aqui dentro. Só que a gente precisa fazer umas modificações. Primeira coisa, esse valor do aluno, que se é o aluno 1, o aluno 2 até o aluno 20, vai ser substituído por um valor inteiro, que vai estar associado com o valor de i, que é justamente o meu i. Só que o meu i varia de 0 a 19. Eu poderia deixar aqui dizendo, ó, digite a nota do aluno 0, depois o aluno 1, depois o aluno 2 até o 19. Mas se eu quiser modificar, né, porque o 0 fica meio esquisito, eu posso colocar o i mais 1 aqui. Olha a diferença. Eu acho que essa diferença é muito importante da gente notar. Quando a gente faz o i igual a i mais 1, é diferente de a gente fazer só o i mais 1. No caso desse primeiro, o valor de i vai ser atualizado. E como que eu sei que ele vai ser atualizado? Porque tem esse igual aqui. Então, a variável i, ela recebe o resultado da atualização. Se o i estiver em 0, ele soma mais 1, vai para 1 e substitui o valor que estava em i. No caso desse i mais 1, e como está num printf, ele só utiliza o valor de i, soma mais 1, apresenta na tela, mas não acontece nada de modificação no valor da variável. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. E no caso da posição aqui da minha nota, a gente utiliza o i. Por quê? O i já está associado com as posições válidas do vetor. O i começa em 0 e é do primeiro aluno, certo? 0 mais 1 vai dar 1, que é o aluno 1. E onde vai ser colocado os dados do aluno 1? Na posição 0. Chega no final do for, ele vai fazer a atualização do i, vai para 1. Olha o que vai acontecer agora. Digite a nota do aluno, então 1 mais 1 vai dar 2, é do aluno 2. Onde vai ser colocado? O i está em 1, que é o índice 1, então na nota, na posição de índice 1. Tudo bem? Então, tudo isso que a gente fez aqui, eu vou até deixar como um comentário aqui para colocar para vocês depois no Moodle. É justamente o que a gente fez nessas 4 linhas do nosso for. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela inteira para vocês verem executando também. Então, se a gente colocar para executar aqui, ele vai, olha, digite a nota, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar só um printf aqui para mostrar para vocês o valor de i. Então, o valor de i é igual a 1% d, né, porque o i é inteiro, e eu vou apresentar o i aqui. Vou só colocar um barra n para não ficar tudo juntinho. Então, olha só, começou a execução, o valor de i está em 0. E olha o que está aparecendo aqui na mensagem do aluno. Digite a nota do aluno 1. Beleza, vai ser 7. Ele fez a leitura no scanf, chegou no final do for, voltou. Olha o valor de i, foi incrementado em uma unidade. Digite a nota do aluno. I mais 1 é 2, vai ser 5. Esse 7 foi colocado na nota de índice 0. Esse 5 foi colocado na nota no índice 1. Se eu colocar outro valor agora, por exemplo, 9. Esse 9 vai ser colocado na terceira posição, mas a terceira posição tem índice 2. E assim por diante. Então, ele continua fazendo isso até chegar no 20º aluno que na verdade tem um índice associado a 19.
Então, ele faz a leitura de 0, 1, 2, até o 19 e finaliza. Por quê? Quando ele chega no valor de i igual a 20, o i ainda assume o valor de 20. Ele volta aqui e verifica, 20 é menor ou igual a 19? Não. Daí ele sai. Como a gente não tem nada depois do for, ele para a execução. Ele chega no return 0 e finaliza. Ok? Então, aqui, para a gente fazer esse preenchimento do vetor, na verdade, a gente está fazendo a leitura das 20 notas. Até aqui, tudo bem? Vetor, às vezes, dá umas bugadas na cabeça. Tudo E bem? agora tá ok. Maravilha. Então, se a gente já sabe que já temos os valores, né? Quando a gente sai desse for, como ele passou em todas as posições, eu tenho certeza que quando ele passar na execução da linha 14, que não tem nada por enquanto, eu já tenho todo o meu vetor preenchido. Daí agora a gente começa então. Vou para o primeiro passo. A primeira coisa que eu quero a listagem das notas abaixo de 6. Quero saber quais foram as notas. Então, perceba, não é a quantidade, mas quais foram. Eu quero todas as notas que estão abaixo de 6. Novamente, eu tenho as 20 posições preenchidas aqui. Então, quando eu chego nessa linha, provavelmente eu vou ter lá na minha memória um exemplo. A primeira posição com o valor 3, depois com 6, 9, 10 e assim por diante até a 20ª posição, que tem, por exemplo, o valor 8. Então, eu tenho 20 valores. Só que desses 20 valores, eu não quero apresentar todos. Eu quero só os que estão abaixo de 6. Ou seja, eu vou ter que percorrer todas as posições do vetor e verificar se essa posição estiver dentro dessa condição, ou seja, se tiver a característica do valor estar abaixo de 6, eu apresento. Caso contrário, eu não faço nada. Tudo bem? Então, novamente, eu vou ter que definir um for. Agora, o for vai ser para percorrer todas as posições verificando. Vou até reaproveitar o i, que ele já foi utilizado aqui, já acabou. Agora, eu posso fazer de novo. Ele começar em 0 de novo, que é a primeira posição. O meu i menor do que 20, ou menor ou igual a 19, tanto faz, com i mais mais, ou ainda i igual a i mais 1. Por quê? Esse meu for define que eu vou, a partir da primeira posição até a última, de 1 em 1. Então, vou verificar todas. Para cada uma dessas posições, ou seja, para cada valor de i que indica uma posição diferente a partir da primeira, a gente vai verificar se o quê? Qual é a característica que eu estou procurando? É justamente se o valor é armazenado naquela posição, ou seja, se do meu vetor de nota, na posição que o meu i indicar, tiver a característica de ser menor do que 6, se isso, ou seja, se esse teste do if retornar verdadeiro, significa que eu encontrei uma posição que tem um valor que tem a característica que eu estou procurando. E se isso acontecer, eu vou só fazer um printf para apresentar esse float, %f, deixa eu até colocar um %2f aqui para não ficar estranho. E eu vou apresentar quem? Justamente essa nota que eu encontrei. Deixa eu colocar um /n também, né, para não ficar estranho. Até aqui, tudo bem? Sim. Maravilha. Eu vou fazer só uma firulinha aqui, vou colocar antes do for, para colocar um título para minha lista, eu vou colocar um printf, dizendo, olha, um /n antes, listagem das notas abaixo de 6, e um /n de novo, ok? E vou colocar como comentário isso, senão ele vai dar pipi. Vou colocar para executar de novo. Vou colocar uns valores aleatórios aqui, de até 9, depois 5.5, 4.3, 7.8. Só pra gente ver acontecendo. 8.3, 8.7 e 6.5. Olha só. Fiz a apresentação, a gente forneceu, né? Eu agora como usuário. Pedi o valor da nota do primeiro aluno, do segundo, do terceiro até o 20º. Depois de ele fazer, percebam que está justamente na ordem que a gente definiu no programa, né?
primeira leitura, então foi fazendo a leitura sem considerar nada. Na sequência, ele colocou esse printf para mim, listagem das notas que está aqui, e aí ele começou, olha, a primeira nota, vamos ver a primeira nota. É abaixo de 6? Sim, ele apresentou aqui. E a segunda é também. E a terceira também. E a quarta é. E a quinta é também. Aí ele foi a sexta. A sexta não é, né? A sexta não é, não apresentou. E a sétima também não apresentou. E a oitava também não. A nona, não. A décima, não. A 11ª, 5.5. Na sequência, tá o 5.5 aqui. Então, ele está verificando na sequência. E assim por diante. A próxima também entra na característica. E a outra, não. E essa também. Então, ele vai verificando de um a um. Se eu quisesse, por exemplo, eu quero apresentar essas notas abaixo de 6, mas de trás para frente. Eu poderia mudar aqui, que o meu i começa na última posição, que é 19. Ele continua sendo válido enquanto o meu i for maior ou igual a 0. Então, ele vai de 19, 18, 17 até 0. E no caso do i, ele vai de i menos menos. A característica que eu estou procurando ainda continua sendo a mesma. Só que a forma que eu estou verificando, ao invés de começar aqui na primeira posição, depois para a segunda, terceira, eu fiz o contrário. Eu quero a última. Deixa eu colocar outros valores aqui. Então, foi da última, depois a penúltima, antepenúltima e assim por diante. Deixa eu colocar para vocês. Para executar. Daí a gente vê acontecendo, né? Até diminuir depois esses 20 aqui pra gente não ficar perdendo tempo de muitos valores, né? E 1.2. Olha só a forma de apresentação. Os valores que a gente encontrou ainda foram os mesmos. Só que ele começou, ao invés dele começar aqui de cima verificando, é o 1, ele é, e o 2, e assim por diante, ele fez o contrário. Então, ele verificou do último para o primeiro. O 1.2 entra. E o 6.2? Não. 6.2? Não. 6.4? Não. E o 5.3? Entra. E o outro 5. Daí, olha só, foi apresentando de trás para frente. Daí é tudo uma questão de como que a gente quer procurar os dados, de que forma a gente quer apresentar os dados, nesse caso. Até aqui tudo bem? Dani, tranquilo nos vetores? Até aqui tá indo tudo bem. Maravilha. A manipulação de dados está bem tranquila. Tá. Edilaine? Tranquila também, Joyce. Maravilha. A gente precisa ainda... deixa eu voltar aqui. Calcular, então, o primeiro já foi, né? A listagem das notas. Só que tá faltando a gente apresentar a média das notas dos alunos, dos 20 alunos, e também a listagem de todas as notas que estão abaixo da média. Então, percebam que primeiro eu calculo a média e depois eu apresento quem tem a característica de estar abaixo da média. Aí vem a questão, né? Para eu calcular a média, eu preciso acumular todas as notas para depois dividir por 20. Eu poderia muito bem, né? Antes de qualquer coisa, eu preciso de uma variável que eu vou chamar de soma aqui, que inicialmente é 0. Por que 0? Porque a cada nova nota lida, ou a cada nota que eu for verificando, eu preciso ir somando, para ir acumulando. Então, eu vou acumulando, depois que eu somar todo mundo, eu divido por 20. Esse cálculo, eu poderia aproveitar o próprio for aqui, ou poderia ainda aproveitar esse for, ou então eu poderia criar o outro. For i igual a 0, i menor do que 20, com i mais mais. E aqui dentro eu vou fazendo soma igual a própria soma, mais a nota de cada posição i. Ok? Mas vamos dar uma analisada nisso aqui, porque aí a gente consegue ganhar um pouquinho de processamento. Para a gente calcular a média, eu preciso desse acumulado de notas. Só que olha só, depende do que, né, essa soma final. Precisa só da nota que foi lida. Nesse caso, para eu não criar mais um for, para fazer mais um ciclo, eu poderia fazer o quê? Eu poderia colocar isso daqui aqui dentro. Por quê?
A partir da leitura de uma nova nota que já foi preenchida nesse SCAF, eu já posso fazendo esse acumulado. Por quê? Eu já aproveito esse ciclo. Ah, mas e se eu quiser colocar aqui? Eu posso, a única coisa é que não pode estar dentro desse IF, porque todas as notas vão ser consideradas para calcular a média, e não apenas as notas que entram nesse IF, que são as notas menores do que 6. Tudo bem? Qual é a diferença de eu utilizar outro for só para isso e eu reaproveitar esse for? Ao invés da gente ter que fazer todo um ciclo de novo de verificação, eu já aproveito um que já está sendo realizado. Tudo bem? Só uma coisa. Daria para eu aproveitar esse for para colocar esse if? Nesse caso não dá. Por quê? Porque eu quero uma listagem. Se eu colocar esse if aqui, vai ficar repetindo, depois da leitura, vai ficar repetindo o valor daquela nota, que tem a característica de ser menor do que 6, e vai ficar tudo bagunçado. Deu para vocês perceberem quando que a gente consegue reaproveitar essa estrutura de repetição e quando não é possível? Sim. Maravilha. Sim. Então, vamos lá. Se a gente já tem, então, um acumulado de notas, né? Quando ele sair desse for, eu fui acumulando nota, acumulando todas as notas. Para eu calcular a média, aí também, olha, eu posso fazer aqui, vou criar um float média igual a soma dividido por 20. Por que nesse ponto? É a única restrição, tem que ser fora desse for. Se eu quiser fazer essa linha depois desse for, dá também. A única restrição que eu tenho aqui, nesse caso específico, precisa estar depois desse acumulado da soma. Então, pode ser aqui, antes desse for, pode ser depois. Epa. Eu vou deixar aqui, que eu já apresento o valor da média. Mas, e outra coisa. Professora, eu ia colocar, na minha visão, né, depois de ver, eu ia colocar lá dentro. Se eu colocasse lá dentro, o que iria acontecer? Entrar no loop? Aqui dentro Ou desse não? for, Isso. se eu colocar aqui, o valor vai estar errado, Dani. Porque olha só, na verdade, você vai estar fazendo um cálculo desnecessário aqui. Porque olha o que acontece. Vamos supor, vou colocar aqui para você. O meu i começa em 0. Aí a gente está fazendo a leitura da nota na posição 0, vamos supor que é 9. Olha o que acontece na sequência. Então, fiz a nota igual a 9, aí ele vai fazer essa linha. A soma vai ser igual a 0, que era inicialmente, mais o 9, que dá 9. E olha o que vai acontecer com a média. A média vai ser igual a 9 dividido por 20. Esse valor não representa a média de fato, porque a gente só pode calcular a média quando a gente já tem a soma de todas as notas fornecidas. Tudo bem? Então, justamente por isso, quando que eu tenho certeza que eu já tenho a soma de todas as 20 notas? É quando ele sai do for. Porque ele já leu a primeira e somou, leu a segunda e somou, leu a terceira e somou e assim por diante. Então, nesse caso específico, né, pode ser que outros cálculos poderiam entrar aqui, precisa ser fora do for. Porque só depois eu ter a soma total de todas as notas que eu posso dividir por 20. Tudo bem? Entendi. Ficou bem claro. Maravilha. Então, a gente tem a média. Tá faltando a gente... Na verdade, eu não preciso fazer duas vezes, né? Eu vou deixar ali embaixo. Tanto faz, pode ser aqui em cima. Só precisa ser fora desse primeiro for. Deixa eu colocar aqui que nós estamos acumulando as notas lidas. Pra gente saber o que tá fazendo. Vou colocar um printf aqui para apresentar a média das notas, que vai ser um float também. Vou colocar com 1% por ponto 2f para ficar com duas casas decimais e a gente apresenta a média. E agora sim a gente consegue fazer a última listagem. Nós queremos a listagem de todas as notas, que agora a característica é um pouquinho diferente, né? Eu não quero abaixo de 6, eu quero abaixo da média. Então, daria até para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V ali. Vou fazer agora a listagem das notas abaixo da média. Barra N, só para não ficar grudado. E novamente for. Nesse caso, não tem como evitar. Quando é listagem,
A gente precisa sempre ir da primeira posição, né, do primeiro valor até o último, verificando, para verificar se eu encontro aquela característica. Vou fazer do primeiro para o último, então começa em 0, vai até 19, ou menor do que 20, com i mais mais. E aqui vai ficar bem parecido, né? Se a nota na posição i, que é a nota que eu estou analisando, for menor do que o valor da média que foi calculada aqui em cima, aí a gente apresenta printf, eita, faltando só, pronto, printf, vou apresentar o valor que é um float, ponto 2f de novo, barra n só para ficar um embaixo do outro, e a gente apresenta aquela nota na posição i. Ok? Até aqui? Ok. Maravilha. Deixa eu colocar também para rodar para a gente ver. Eita. Os 20 valores da nota e 2.9 e 10. Então, olha só as partes que nós fomos fazendo, né? Vamos lendo a primeira nota, a segunda, a terceira, tal, até a 20ª. O i é 19, mas a nota é do aluno 20, que foi 10. Na sequência, e seguindo a própria definição de sequência que a gente colocou ali. Primeiro, a listagem das notas abaixo de 6, e percebam o seguinte, quando a gente está apresentando essa listagem das notas abaixo de 6, a gente já tem o valor da média. Só que a gente só decidiu colocar a média das notas aqui embaixo, que é 5,48. E na sequência, eu tenho a listagem das notas abaixo da média, que vai ser todas elas, né? Todas elas, não, acho que tem uns que não entram, o 5,6, olha, o 5,6 já não tá aqui. Ficou bem próximo, né, de 6. Tudo bem até aqui? Ok. Ok. Eu vou aproveitar esse exercício e mostrar alguns detalhes para vocês aqui, que poderia acontecer. Nesse caso, a gente está lendo só a nota, calculando média e fazendo a listagem. Alguns detalhes que a gente precisa considerar quando nós estamos trabalhando com vetores. Nesse caso específico, desse exercício, já foi definido que são 20 alunos. Então, eu já sabia a quantidade de posições do meu vetor. Toda vez que a gente está trabalhando com vetor, na criação dele, na declaração do vetor, eu já preciso ter essa quantidade de posições definidas. Ah, mas então o usuário não pode definir a quantidade de posições? Pode. Eu vou até modificar esse mesmo exercício. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e colocar em outro arquivo, que daí eu coloco os dois para vocês terem essa diferenciação. 26, 5, esse vai ser o 2. O 2, né? Não o 1. Como já está no outro, eu vou tirar isso daqui também. E vamos supor que a gente quer fazer a mesma coisa, só que agora eu não quero para 20 alunos. Eu quero que o usuário defina para mim quantos alunos vão ser cadastrados, a nota de quantos alunos vão ser fornecidos. A gente poderia modificar esse exercício com alguns detalhes, né? Eu vou tirar essa nota 20 daqui inicialmente. E além de um inteiro i, eu vou criar aqui um inteiro que eu vou chamar de QTD de quantidade, ou posições, só uma variável para eu armazenar a quantidade de alunos que vão ser cadastrados, ok? Antes, então, de eu criar o meu vetor, eu preciso pedir para o usuário. Vou perguntar para o usuário, olha, quantos alunos serão cadastrados? Pergunto, vou fazer a leitura, vai ser um inteiro, e eu vou colocar no meu QTD. Depois dessa linha, desse scanf, vocês concordam comigo que eu já tenho definido essa quantidade? Que já passou pela leitura. Então, o scanf garante para mim, né, que depois dele, essa quantidade, que é um valor inteiro, porque foi definido nesse formato de variável, eu já tenho esse valor. Nesse momento, agora eu posso fazer a criação do vetor, como float, nota,
Só que agora, ao invés de eu colocar 20 exato aqui, eu vou dizer que ele depende desse QTD. Essa minha variável, que foi definida pelo usuário, vai ditar para mim quantas notas eu vou pedir. Então, eu posso sim ter a quantidade de posições dependendo do usuário, mas antes de fazer a criação do vetor, eu preciso perguntar para o usuário. Detalhe aqui, eu não posso fazer isso daqui, float, nota, QTD. Por que não? Parece que é a mesma coisa, né? Mas, se a gente fizer essa declaração aqui, olha a sequência, né? Os nossos programas são sequenciais. Então, a gente começou o programa, fez a declaração de soma igual a zero, fez a declaração de i de QTD. Na sequência, a gente fez a declaração do vetor. Só que esse meu QTD não tem valor ainda. Por que ele precisa ficar aqui embaixo, então? Porque só depois de passar desse conjunto de linhas, dessa sequência de execução, eu tenho garantia que o meu QTD já foi preenchido, que o usuário já preencheu essa quantidade de posições. E outro detalhe, quando nós estamos trabalhando com vetores, o que vem dentro dos colchetes tem que ser um valor inteiro, que a gente não pode ter vetores com, por exemplo, duas posições e meia, ou 10.1, uma posições, é sempre inteiro. Tudo bem? Sim. Maravilha. E aqui a gente teria que substituir também, né? Ao invés de ir até 19, ele vai até menor, detalhe, né? Se eu for utilizar o i menor ou igual a QTD, tem que ser QTD menos 1. Por quê? Vamos supor que essa quantidade foi 7. Ele vai variar de 0 até 6, que dão 7 posições. Então, eu posso colocar de uma forma geral que ele é sempre menor do que essa quantidade. Outro detalhe aqui também, o meu i começa em QTD menos 1, que é a última posição. E, por fim, para divisão também, né, vai ser pela quantidade que foi definida dentro do sistema e aqui também, menor do que a quantidade. Deixa eu colocar para executar também. Olha só, percebam que agora modificou um pouquinho, né? Ao invés de a gente passar para a leitura dos dados direto, a gente está perguntando, olha, quantos alunos vão ser cadastrados? Vão ser cadastrados 4. Daí ele começa o ciclo. O i igual a 0, então a nota vai ser 6. O segundo vai ser 4. O terceiro é 7 e o quarto é 3. Ele não foi até o 20, porque a gente limitou aqui nesse primeiro for, que ele começa em 0, chega até menor do que a quantidade, né? Como era 4, ele vai para 0, 1, 2 e 3. Quando ele chega em 4, 4 não é menor do que 4, que é o QTD. Ele para. E na sequência ele vai verificar o mesmo processo, só que sempre até a quantidade de notas que foram fornecidas. Até 6, né? Então 3 e 4, apresenta a média e depois a listagem das notas abaixo da média. Se eu, por exemplo, colocar aqui para construir, colocar 0, ele já apresenta, né, essa listagem das notas, a média não tem como calcular e a listagem aparece tudo vazio. Se for 1, sei lá, é 7, a listagem das notas abaixo de 6 não tem, a média das notas vai ser 7 mesmo, porque é só ela, e a listagem das notas abaixo da média também não tem ninguém. Ok? Até aqui, tá claro para vocês? Sim. Maravilha! Então, deixa eu ver se eu tenho. A gente tem mais 10 minutinhos. Dá pra gente fazer mais um? Sempre segurando vocês mais, né? É sim, professora. Por favor. Então, vamos lá. Não me aguento. Então, olha só, eu coloquei esse outro aqui também, porque nesse primeiro exercício a gente está lendo um valor só para cada aluno, é só uma nota para cada aluno. Nesse segundo, para cada atleta, a gente vai ter 2 dados. Olha só, um treinador está cadastrando a altura e o peso de seus N atletas. Olha só, o N vai ser definido pelo usuário também, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 50, então vai ser definido no sistema.
Crie um programa para facilitar esse processo. Então, após o cadastro, então, depois de eu cadastrar o peso e a altura dos N atletas, o programa deverá ser executado até que seja fechado. Então, ele vai continuar executando até que seja fechado no xizinho lá. O programa deverá possibilitar a realização de buscas entre os atletas cadastrados. Então, vou fazer busca independente da característica. O treinador poderá fornecer a altura mínima e máxima e também o peso mínimo e máximo. Vocês entenderam qual que é a proposta desse exercício? Uhum. Dani, tudo bem? Mais ou menos. Entendi um pouco. Vai ser o seguinte, olha só. Eu tenho um programa que eu vou falar, olha, eu tenho 5 atletas. Então, primeiro eu vou cadastrar os dados desses 5 atletas. Então, para cada um deles, eu vou ler o peso e a altura. E o meu programa, depois desse cadastro, ele vai continuar executando até que ele não tem nenhuma condição de parada. Então, ele vai ficar como se fosse para sempre sendo executado. Tá um terminalzinho ali para uma consulta. Até aqui, tudo bem? Tudo. Maravilha. E aí, o que vai acontecer? Para cada nova consulta, quem está consultando, no caso o treinador, ele vai falar, olha, eu quero saber quais são os atletas que têm as características de peso mínimo e máximo, então ele vai dar o intervalo que vai ser buscado. E depois também a característica das alturas. Então, por exemplo, eu tenho os 5 atletas cadastrados, eu quero saber quais são os que estão entre a altura de 1,6 até 1,7, com peso entre 60 e 70 quilos. Daí a gente apresenta a listagem, né? A listagem de todo mundo que tem essas características. E o sistema já vai estar também disponível para uma nova consulta. Tudo bem. Maravilha. Então, vamos lá, vamos por partes, né? Antes de qualquer coisa, deixa eu criar um novo arquivinho aqui. Vou colocar, então, novamente, não tem nada de novo de biblioteca, porque a gente não está fazendo nenhum cálculo demais. E a estrutura básica do programa. Deixa eu só salvar, senão ele não vai reconhecer. 26/5 e nesse caso é o 3. Depois eu coloco para vocês no mundo. Então, primeiro, né? Vamos novamente por partes aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer, de começar qualquer pesquisa, eu preciso perguntar para o treinador quantos atletas ele está gerenciando. Então, antes de qualquer coisa, eu vou criar aqui um int n, que vai ser a quantidade de atletas, ok? Não dá para a gente ainda criar os vetores para representar as n alturas e n pesos. Por quê? Porque o n não tem valor ainda. Então, novamente, a gente pode fazer um printf perguntando quantos atletas serão cadastrados. Pergunto, leio. Nesse caso, o meu n precisa ser necessariamente o inteiro, né? Porque está relacionado com a quantidade de posições no vetor. E para leitura, vai ser o meu %d. Ok? E vamos colocar na posição de memória n. Nesse ponto, depois desse scanf, aí agora eu posso fazer então. Se a altura vai ser valor real, então vai ter que ser float. Vou chamar de alturas mesmo, com n posições. E posso criar um float aqui também dos pesos, com n posições. Poderia até colocar na mesma linha, não tem problema. Se colocar aqui, vírgula, pesos. Então, defini uma variável inteiro n que vai indicar quantos atletas. Fiz a leitura da quantidade de atletas. Na sequência, a gente definiu, então, alturas com n posições, porque cada uma das posições de altura vai armazenar a altura do primeiro, depois do segundo, até o 1º atleta. E a mesma coisa vai acontecer para os meus pesos. Até aqui, tranquilo? Sim. Maravilha. Então, na sequência, né, até fazendo um gancho do que a gente fez no exercício anterior. Como a gente precisa ler a altura para N atletas e peso para N atletas, eu vou criar aqui um inteiro i novamente, que vai servir desse controle, né, da primeira posição, segunda, terceira, até a posição N. Na verdade, até a posição N-1. Na sequência, então, aqui eu vou definir um for,
começa na primeira posição, que tem o índice 0. Continua sendo válido enquanto ele for menor do que n. Lembrando que a última posição é n menos 1. Vai de 0 até n menos 1. E com o meu i++, porque a partir de 0 ele vai para 1, depois para 2. Enquanto ele estiver dentro desse intervalo, né, não extrapolar o n, não chegar em n, nem for para frente, que nem dá nesse caso, a gente vai somando uma unidade. Então, se for, por exemplo, 10 atletas, ele vai de 0 para 1, para 2, para 3, chega em 9, ainda é válido. Quando chegar em 10, aí ele para. Ok? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu comentar primeiro, né? Nós estamos fazendo leitura dos dados de altura e peso de cada atleta. Então, olha só. Quando o meu i for 1, que é o valor inicial de i, a gente pode colocar um printf aqui dizendo, olha, digite a altura do atleta. Como esse atleta vai ser 1, 2, 3, ou seja, vai variando, vou colocar 1%d. E aqui é a mesma coisa, i mais 1, para falar que, olha, é o atleta 1, depois o atleta 2, e assim por diante. Na sequência, um scanf. Então, %f, porque a altura é float, e a gente vai colocar na posição de memória, que tem o nome de alturas, na posição i. Tudo bem? Eu vou colocar para rodar, para você, só para a gente ver umas diferencinhas que podem acontecer. No formato que tá, se eu for cadastrar, por exemplo, 3 atletas, então ele vai falar, olha, digite a altura do atleta 1, 1.6, e do atleta 2, 1.8, e do atleta 3, 1.77. Terminei a leitura das alturas. Se eu fizesse essa mesma coisa para o peso, vou colocar aqui, digite o peso do atleta I, e ao invés de preencher alturas, eu vou preencher o peso. Olha o que acontece. Então, estou pedindo, olha, quantos atletas serão cadastrados? 3 de novo. Está pedindo a altura do atleta 1, a altura do atleta 2 e a altura do atleta 3. Só depois de ler a altura de todos os atletas, ele começa a pedir o peso. Então, 67, 56 e 45. Tá certo desse jeito? Tá certo, mas percebam a ordem dos dados. Eu teria que fazer o quê? Do primeiro até o último atleta, eu vou preencher da altura. Aí depois eu volto e do primeiro até o último atleta, eu preencho com o peso. A gente poderia combinar esses dois for de novo em um só. Eu posso pegar esse peso aqui e ao invés de colocar num for separado, eu coloco aqui. Olha o que vai acontecer agora. Novamente, para ser executado. Então, olha, quantos atletas? 3 de novo. Está pedindo a altura do atleta 1, 1.7. Agora ele está pedindo o peso do mesmo atleta, que é do atleta 1. É 60. E a altura do atleta 2 é 1.5. E o peso é 45. Então, vocês percebem que a gente está fazendo o quê? A gente associou o meu i ao número do atleta. E para cada atleta, a gente pede todos os dados. Se eu tivesse, por exemplo, além da altura e do peso, eu quero a idade também. Idades, para ficar no mesmo padrão. Eu poderia fazer também dentro do mesmo for. Digite a idade do atleta, de novo, %d, i mais 1, e um scanf, %d, porque a idade é inteiro, e comercial, idades, que é o nome do vetor, e a posição onde ele está. Deixa eu só fechar e executar de novo. Olha só, quantos? De novo, 3. Deixa eu colocar outro diferente para vocês não acharem que eu tô dando migué aqui, né? 5. Começou no atleta 1. Então, olha, a altura do atleta 1. E o peso do atleta 1 também. E a idade? Agora foi pro 2. O i mudou. Daí a gente volta. A altura do 2. E o peso. E a idade? 34. Agora foi pro 3. Qual é a altura? O peso. A idade. Agora foi pro 4. A altura de novo. O peso. E a idade. E por último, né, que é o nosso último atleta,
a altura, o peso e a idade. Vocês perceberam essa diferença? Eu consigo economizar no for, né, no ciclo, porque toda a estrutura de repetição ele tem um gasto computacional, ele tem um custo computacional, porque a gente tem esse i que está fazendo esse controle. Ai, que raiva, gente, desculpa. Rapidão, espero que eu acho que salvou. Deixa eu só abrir aqui, 26, 3. Perdão. Ficou. Então, todo for, né, toda a estrutura de repetição, ele tem um custo computacional. Por quê? Toda vez que ele chega no final da estrutura, ele precisa voltar, verificar a condição, verificar se retornou verdadeiro, para então ele executar o ciclo. Então, a gente fica aqui. Se eu tenho um outro for, mesmo que seja com as mesmas condições, então eu tenho a mesma inicialização de i em 0, é a mesma condição de i menor do que n com i mais, mas ele precisa fazer esse ciclo n vezes. Ele começa em 0, vai para 1, se for 5, por exemplo, né? De 0 vai para 1, para 2, para 3, para 4, só que tudo isso tem um gasto. Inicialização, verificação, atualização. Assim, nesse formato aqui, a gente consegue ter um custo computacional menor, porque o ciclo vai ser executado uma única vez e todas as leituras relativas a um mesmo atleta, que nesse caso está associado a uma mesma posição, a gente já faz tudo junto aqui. Tudo bem? Até aqui? Sim. Maravilha. Então, agora, deixa eu voltar no exercício, né? Se a gente finalizasse aqui, a primeira parte já estaria feita, que é a leitura da altura e do peso. A gente está lendo até a idade, né? Dos N atletas. Então, a gente definiu um M variável, os dados foram lidos. Agora, a gente precisa definir um outro ciclo, depois desse cadastro, que é para possibilitar uma pesquisa, né? De, olha, você vai fornecer para mim a altura mínima, máxima, o peso mínimo e máximo, e eu vou apresentar para você todos os atletas que estão dentro dessa condição. Tudo bem? Então, vamos lá. E aí a gente vai fazer o quê? Nesse caso, eu poderia utilizar for, while, porque como não tem uma condição de parada, o programa vai ser executado enquanto ele não for fechado. Eu poderia fazer o seguinte, poderia colocar um for aqui, desse jeito. Isso aqui é um laço infinito. Ele não tem valor inicial, não tem teste, não tem atualização. Então, ele vai ficar executando para sempre. Enquanto nada acontecer, ele está sendo executado. Ou eu poderia colocar enquanto 1. Por que 1? O 1, ele representa o valor positivo, o valor verdadeiro. Né? O 0 está associado com o falso, o 1 está associado com o verdadeiro. Então, enquanto verdadeiro, ou ainda, enquanto true, ele continua executando. Tudo bem? Aí aqui tem várias opções. Eu poderia colocar enquanto 1 for igual a 1. Só que para a gente até economizar verificações, eu posso colocar, olha, enquanto for verdadeiro. E enquanto for verdadeiro, a gente vai fazer o quê? Daí a gente começa o processo de saber o que está buscando, de limite máximo e mínimo para a altura e para o peso, e fazer a verificação. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, antes de qualquer coisa, vou até definir aqui antes do while. Eu vou definir um float que eu vou chamar de altura mínima, altura max, e a mesma coisa eu vou colocar um peso min, peso max. Por quê? Esses valores vão ser fornecidos pelo usuário. Então, ele vai falar, olha, qual que é a altura mínima, máxima e o peso mínimo e máximo. Tudo bem? Então, aqui dentro eu vou fazer isso. Eu vou definir um printf e perguntar qual a altura mínima a ser buscado. Na sequência, um scanf, como essa minha altura mínima é um float, %f, e vou colocar no meu altura min. Tudo bem? Vou fazer a mesma coisa para perguntar
qual é a altura máxima a ser buscada. E, novamente, um scanf, 1% F, e vou colocar na minha altura max. Tudo bem? Então, a gente já sabe qual que é a altura mínima e máxima. Além disso, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. A gente vai fazer a mesma pergunta, só que agora perguntando qual o peso mínimo a ser buscado. Porque sem esses limites, a gente não consegue fazer a busca. Então, eu preciso perguntar ali a altura mínima e máxima e a mesma coisa para o peso mínimo e máximo. Então, qual o peso mínimo a ser buscado? E aqui, gente, mínimo não, né? Máximo. E aqui vai ser o peso. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Professora, eu só tenho uma dúvida. Por que aquele 1 entrou ali do lado do while? Esse 1, Isso. nesse caso, Dani, é porque a gente não está definindo que esse while ele não tem nenhuma condição de parada. Ele vai ser executado infinitamente. É um while infinito. Quando a gente coloca só o 1 aqui, quando a gente fala de falso verdadeiro, ele está associado com o valor 0 ou 1, na verdade, né? É sistema binário. O 0, ele é a falta de sinal elétrico, na verdade, então ele é falso. E o 1, ele representa a presença de sinal, então é o verdadeiro. Como, quando a gente está definindo, por exemplo, um if ou um while, você concorda comigo que o teste aqui dentro precisa ser verdadeiro para ele executar o ciclo de novo? Nesse caso, eu não estou nem especificando um teste, eu já estou dizendo, olha, enquanto verdadeiro, mas é sempre verdadeiro. Tudo bem, Dani? Entendi. Se eu colocar true aqui, fica mais fácil para vocês? Enquanto verdadeiro? Acho que fica um pouco mais entendível, porque, tipo, eu confundiria se continuasse 1, né? Que enquanto o usuário não colocasse o 1, ele deve continuar, entendeu? Maravilha. Não, é que nesse caso, o 1 ele já é um valor definido lá. Então, eu vou até colocar aqui na frente, Dani, como comentário, tá? Umas substituições. Poderia ser enquanto 1. Poderia ainda ser um for, ao invés do while, com ponto e vírgula, ponto e vírgula. Por que ponto e vírgula, ponto e vírgula? Voltar um pouquinho no for aqui de cima. O ponto e vírgula separa os parâmetros, né? De inicialização, teste e incremento. Se a gente usa o for desse jeito, ele está falando que, olha, não tem ninguém controlando, é oba-oba, aqui vai ser executado infinito. Então, são algumas formas de a gente fazer um ciclo, um loop infinito. Ok? Ok. Maravilha. Então, olha só, para a gente até finalizar aqui, o que a gente vai ter que fazer? Tendo a altura mínima, a altura máxima, peso mínimo e peso máximo, agora a gente vai ter que fazer uma busca. Então, dentro desse próprio ciclo do while, a gente vai definir outro for, que novamente vai ser de 0, menor do que n com n++, por quê? Segundo essas características de altura e peso mínimo e máximo, a gente precisa verificar cada um dos atletas e verificar se eles encaixam nessas características. E daí aqui dentro a gente vai verificar o quê? Se a alturas na posição I for maior ou igual à minha altura mínima e, além disso, ó, agora a gente tem algumas composições aqui, né? São testes compostos. Então, a primeira característica tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser também alturas na posição I tem que ser menor ou igual do que a altura máxima. Por quê? Desse jeito, a gente garante que essa altura I está nesse limite entre o mínimo e o máximo. Só que não é o suficiente ainda. E pesos na posição I é maior ou igual do que o peso mínimo. E também, agora é o último, pesos I é menor ou igual ao peso max. Se isso acontecer, é porque
a pessoa, o atleta da posição I tem essa característica. A gente não tem nome ainda, né? Mas quando a gente tiver nome, a gente poderia apresentar o nome daquela pessoa. Como não tem nome, vamos apresentar o peso e a altura. Então, posso colocar um printf aqui de ponto 2f também, para não ficar estranho. Vou colocar um tracinho, ponto 2f e um barra n, só para apresentar cada um numa linha. E a gente vai apresentar alturas na posição I e pesos na posição I. Ok? Então, olha o que a gente está fazendo. Antes de qualquer coisa, né, tá num ciclo infinito. Ele sempre vai ficar fazendo essas buscas. Para cada busca, ele pede para definir quais são os parâmetros de altura e peso, mínimo e máximo. Depois de ter definido isso, a gente faz a busca. Então, aqui, a gente está buscando os atletas com as características definidas. Vou colocar um printf aqui, dá um título, né? Atletas com as características buscadas. Um barra N. Deixa eu colocar um barra N aqui na frente também. E daí ele vai apresentando. Vamos colocar para executar para ver. Então, o true essa palavrinha reservada ao true mesmo, ele começa a valer a partir do C++. Eu vou fazer o seguinte, Dani, eu vou deixar o comentário ao inverso aqui, vou deixar o enquanto 1. Depois vocês podem até fazer o teste para verificar se no compilador de vocês ele vai aceitar, ele deveria aceitar o true. Tudo bem? Se vocês perceberem, ele até marcou como uma palavrinha reservada. É questão do C e do C++. Ok? Ok, eu tentei colocar o true também, não rodou. Não foi, mas e com um foi? Com o rodou. Tá. Mas é a mesma coisa, o 1 significa o true ali. Então, coloca só um comentáriozinho aí para você não esquecer que o 1 é verdadeiro. E vou colocar para executar. Então, novamente, né? Ele vai primeiro, vamos na sequência. Pergunta a quantidade, vou colocar assim. Tá pedindo agora o que? Ele tá fazendo esse processo. Fez a declaração das variáveis e agora a gente começa. Então, a altura, o peso e a idade. Depois a altura, o peso, a idade. A altura, o peso e a idade. A altura, nossa, mas tá no 67, 59. E a idade, e do último, a altura, o peso e a idade. Então, primeiro a gente fez o cadastro dos 5 atletas. Olha agora o que está acontecendo. Então, ele já passou por essa parte, fez a declaração, e agora a gente entrou nesse ciclo aqui que vocês vão ver, ele vai ficar infinito. Só que dentro de cada um dos ciclos infinitos aqui, eu vou pedir, olha, qual que é a altura mínima? Vou colocar que a altura é 1,5, a máxima é 2 metros, o peso mínimo vai ser, não sei, 60 e o máximo é 70. Aí ele apresentou para mim, olha os atletas que têm as características. 1,7 está entre 1,5 e 2 e o 67 está entre esse intervalo. E o 1,9 também. O restante não entra porque, olha, 1,6 já quebra a altura mínima, 1,7 entra, 67, tá, 1,9 entra também, mas 67 entra também, né, que são esses dois. O próximo entra na altura, mas já não segue o peso mínimo, então já é descartado. E a mesma coisa aqui no 1,9, ele não entra no máximo do peso, né, que é 70 e esse é 78. E olha o que acontece agora no processo de novo, né? Vou colocar para apresentar todos. Vamos colocar que a altura mínima é 1 e a máxima é 2, o peso mínimo é 20 e o máximo é 100. Ele apresenta todo mundo para mim, porque todos estão dentro dessas faixas. E continua de novo, qual que é a altura mínima? A altura mínima é 2 metros e a máxima é 3.
independente do peso aqui, se eu colocar de 1 até 100, ele não apresenta ninguém para mim, porque não tem ninguém que tenha no mínimo 2 metros. Mas eu poderia colocar, por exemplo, quero todo mundo, não influenciar a altura, por exemplo, de 1 até 3, todo mundo entra. Se eu quiser só os atletas agora entre 50 e 60, aí apresenta um só que tem 59. Então ele continua nesse processo, enquanto eu não fechar a janelinha aqui, ele faz de novo. Pede altura mínima e máxima, peso mínimo e máximo e faz o filtro. Então a gente está nesse ciclo infinito de aplicar filtro, considerando o peso e a altura. Tudo bem? Deu para entender? Ficou alguma dúvida, alguma questão? Deu para entender bem, sim. Maravilha, então. Ó, vou finalizar por aqui. Vou até parar a gravação.